Bom, então, esse curso nasceu de um impulso essa semana, o qual eu decidi colocar os meus saberes saberes ancestrais que já existem, vai trazer para a prática, porque afinal, esse é o meu perfil, essa é a minha missão, e otimizar coisas, processos e a vida de todos, tá? Então, de acordo com o tempo que a gente tem vivido e por coisas que podem acontecer, eu decidi criar esse curso para que ele seja muito mais útil e eficaz na nossa vida, para que as pessoas tenham mais autonomia, mais liberdade, para que elas não dependam de 100% de outras pessoas, sabe? Para se autorregularem, né? Porque tudo já está disponível. Então, para que você tenha mais acessibilidade, eu decidi criar o SOS Energético, que é uma autorregulação para você e para os seus recursos, tá? Eu estou aqui no compartilhamento de tela, então, quem sentir de falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, ativa o áudio, porque eu não estou lendo o bate-papo, tá? Deixa eu só dar uma olhada ali se tem mais alguém para... Então, é tecnologia cósmica para todos. Autoatendimento para você e para os seus recursos e para os seus ambientes. Esse curso, ele é um pedido do meu coração, como eu disse para vocês, foi na segunda-feira que eu acordei com essa ideia e decidi transbordar o que eu estava gestando por aqui, tá? Para que todos tenham mais acesso à vitalidade, saúde, nos tempos da nova era, porque pede muita conexão, pede muito mais essência e menos materialismo, tá? Então, eu decidi criar para que você possa usar para os seus medicamentos, para a purificação da sua água, para amplificar os nutrientes dos seus alimentos, enfim, e para que você possa ter mais saúde física, mental, espiritual. Então, aqui a gente vai fazer a ancoragem espiritual com seus guardiões, que é o seu anjo da guarda e os arcanjos. Aqui você vai aprender a ter mais qualidade de vida através dos gráficos radiestésicos, promovendo mais saúde física, mental e emocional. Você vai aprender a fazer a blindagem do seu ambiente, a sua defesa psíquica e espiritual, energizar os seus alimentos e purificar a água. E tudo isso nasceu por conta do que a gente vem vivendo, né? No Rio Grande do Sul. Eu não podia guardar isso para mim. Então, e tornar os nossos medicamentos mais potentes. Então, nesse curso, você vai aprender a se autorregular com 100% de segurança, tá? Eu vou deixar livre aqui para que você convide mais pessoas. Esse curso vai ficar gravado. Convide as pessoas para que possam aprender, para que possam ter mais autonomia, mais liberdade. Contribua com o maior número de pessoas. Vou deixar livre para que você possa compartilhar esse curso, tá bom? Para que ele possa chegar em mais gente. Mas eu peço que, se possível, vocês não cobrem das pessoas que não têm condições, tá? Porque assim como eu quero promover mais acessibilidade, eu quero que ele se mantenha no mesmo intuito. Então, por exemplo, eu quero fazer esse atendimento para alguém do Rio Grande do Sul ou de outra região que não tenha acesso, não tenha grana. Faça se você sentir no seu coração, óbvio, respeitando sempre a sua capacidade energética, tá bom? Então, eu ativo agora a lei da circulação e eu peço que seja uma espiral e que possa contribuir com muito mais pessoas e seres nesse planeta. Então, que a bondade e a luz se multipliquem em todo o planeta. Então, agora, eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável. A gente vai fazer uma meditação guiada para que eu possa ancorar a nossa sala. Vou colocar uma musiquinha aqui. Vocês estão ouvindo? Peço agora que vocês fechem os seus olhos, se coloquem numa posição confortável.
Coloque os seus 2 pés no chão. Coloque a mão no seu coração, nos seus joelhos. Eu chamo agora os meus 3 anjos da alta magia e eu peço que formem um meu círculo mágico nessa sala. Coloquem os meus escudos de proteção, de confidencialidade. Peço pelo nosso aterramento, cada uma no seu círculo de proteção. Façam o seu aterramento com o centro da Terra, um cordão energético partindo da base da sua coluna, criando grandes raízes e ancorando no núcleo da Terra. Transmutando todas as energias de baixa frequência. Ativa ali no centro. Peço agora que impregnem no nosso círculo mágico a sabedoria, a tranquilidade, a compreensão além da matéria, para que a gente possa absorver todo conhecimento, além do lógico. Peço que impregnem esse campo com bem-estar, intuição, nutrição, clareza e sabedoria. Peço que impregnem também nesse campo a humildade, para que eu possa, além de ensinar, poder aprender também o que se requer. Ativo agora um ritmo mental, para que a gente consiga sair da aceleração de pensamentos, ancorando a nossa sabedoria e permitindo que tudo se manifeste da melhor forma possível. Que a gente esteja pronta para aprender e ensinar a todo instante. Então, aos poucos, vai retornando para aqui para agora. Sentindo seus pés, no ambiente que você está. E assim eu vou começar a nossa aula. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada a quem vai assistir online. E muita gratidão. Vamos dar início, então. Todos estão bem? Bom, eu sou Lívia, sou terapeuta energética, sou mentora de
ferramentas energéticas, canalizações, enfim. Eu também estou reencontrando várias versões minhas, e só que a base do meu trabalho, ela é a magia, e eu falo que a magia ela é disponível para todos. A gente acha que a gente precisa de 1000 parafernálias para fazer magia, a gente precisa de 1000 velas, de 1000 altares, mas a gente esquece que a magia são as pequenas coisas do dia a dia, como a gente ritualizar a nossa rotina, como um pensamento projetado, uma fala projetada, a emoção. A gente terceiriza muito a responsabilidade e a gente não se acha muitas vezes capaz de fazer a magia, né? Mas a gente só não tem a consciência, a gente está fazendo magia o tempo todo. Quando a gente pede algo para Deus, ou seja lá como for, eu vou nomear aqui como Deus, que é a fonte criadora que eu acredito na minha vida, tá? É a minha base de ensinamento. Então, a gente pede para Deus, a gente ora, a gente coloca lá nosso joelho no chão, e a gente, ou então a gente fala, ai, tomara que dê certo, ou tomara que fulano tal. Aconteça tal coisa, né? Negativa ou positiva. A magia, ela acontece, tá? Um combinado de pensamento, intenção, fala, sentimento. A gente cria uma esfera energética e a gente joga. Isso funciona, tanto para o positivo, tanto para o negativo, tá? Então é muito bom, é muito importante a gente cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tá? E lembrando que não só no negativo, assim como a gente as formas sentimentos e as formas pensamentos criam miasmas, larvas astrais no nosso campo energético. Isso também pode ser usado para promover o bem, tá? Pode só aceitar. A Nara, seja bem-vinda, Nara. Então, a gente só não se dá conta muitas vezes, mas a gente faz magia o tempo todo, tá bom? E tudo está disponível. Não tem pré-requisitos, tá? Então você só precisa ser um ser humano que tenha sentimentos, pensamentos, emoções. Todo mundo tem, né? Então todo mundo pode fazer magia. Muitas vezes a magia é vista como uma combinação de vários elementos, rituais, cerimônias, símbolos, ferramentas, né? Suas varinhas, muitas vezes com sacrifícios também. A energia, a conexão espiritual, a fé e a crença. Resumidamente, a magia é a combinação desses elementos, formando uma prática coesa que visa alcançar um propósito específico, seja ele espiritual, pessoal ou material. A eficácia da magia depende de como esses elementos são combinados e aplicados pelo praticante, tá? E existem essas magias inconscientes e cotidianas, que é a projeção dos pensamentos, dos sentimentos, e tudo é definido através da sua intenção. A intensidade da magia, a eficácia da magia, ela é definida através da sua intenção, tá? A clareza e a força da intenção do praticante são essenciais. A intenção direciona a energia e o foco do ritual feitiço é uma chave importantíssima para que a gente possa, de fato, fazer as coisas acontecerem, tá bom? Isso é uma base de qualquer ferramenta. Seja ela uma mesa radiônica, uma mesa quântica, uma terapia multidimensional, um teta, tudo lá na raiz é a base disso, tá? Aqui. Então, primeiro passo para a gente ampliar nossa visão. Lívia, mas como que eu faço? Eu não sei por onde começar. Já disse que a gente não precisa de muitas parafernálias, a gente precisa muito do básico bem feito. Então, o primeiro passo que a gente pode dar é ter a percepção dos sentidos psíquicos. E te fizeram pensar que precisava de uma coisa extraordinária, né, para fazer. Mas a gente só precisa do que a gente tem. Afinal, como que faziam antigamente, né, sem muitos recursos? E a magia já existe desde que o mundo é mundo, né? Existem 6 sentidos ao invés de 5, tá? A nossa visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. É óbvio que quem nunca teve uma experiência de sentido psíquico consciente,
Porque provavelmente essa pessoa, ela já teve a experiência, mas ela achou que, ai, são vozes da minha cabeça, ou então, ah, é só um vulto que eu vi, ou então, ah, é só um cheiro ruim, nada a ver. Não é coisa da sua cabeça, tá? É, de fato, o seu sentido psíquico se manifestando, só que agora você vai ter mais consciência. E isso se consolida na sua clarivisão, que é quando você vê as coisas, clareolfato, é quando você sente os cheiros. E eu acho tão engraçado, porque o meu filho, ele é clareolfativo. E todos os lugares que não tem uma energia legal, ele fala, ai, que cheiro ruim. E não é, tipo, só no sutil, sabe? Então você pode experimentar isso a partir do seu clare palatativo. Ah, eu acho que é isso, gente. Não sou ótima, excelente em português, mas deve ser isso. E a clareaudição. E é o mesmo que funciona quando você pega objetos, pessoas, o que for, tá bom? Através do seu tato. E o sexto sentido psíquico, que ninguém nunca te ensinou, é a intuição. Isso eu aprendi em Mulheres que Correm com os Lobos, no conto de Vasalisa, que é incrível. E a intuição, ela é um fator primordial para a gente direcionar o nosso norte, tá? Ela que é a peça principal e junto com a sua visão, olfato, paladar, audição, tato, você vai guiando o seu processo e a sua magia para o melhor caminho. Tá? É o que faz a comunicação com seus guias. Existem muitas formas também de estudar a melhor conexão com a sua intuição, que alguns estudos chamam de autoridade, ou seu mentor, ou enfim, aquele saber que sempre sabe, que no fundo a gente sempre sabe, mas a gente acaba muitas vezes não acreditando nele, né? Então, a intuição é muito diferente de paranoia. A paranoia é quando a gente fica ali naquela punhetação mental, e desculpa, gente, eu sou assim sem filtro, tá? Aquela punhetação mental que fica ali barulhando, barulhando, barulhando. A intuição ela é muito leve, muito sutil, ela não impõe nada, tá? Ela sugere. E aí, nós, com a nossa sabedoria e a nossa confiança, nós vamos seguindo para o caminho certo, tá? O segundo passo para a nossa magia acontecer é a coragem. A coragem de transcender. E a coragem, eu gosto de dizer que a coragem, ela não é a ausência de medo, tá? O medo, ele vai existir, a insegurança existe, ela faz parte de tudo que a gente é. Só que a coragem é você ir além de, mesmo com, você age de coração, agem de agir. Então, a coragem faz você agir com o coração. E isso cria uma torus energética magnífica. Porque imagina que nós somos. Eu até coloquei aqui, esqueci. A gente tem uma torus energética assim, ó, ao redor da gente. E ativar a sabedoria do coração, a energia do nosso chakra cardíaco, é essencial para que a gente possa criar, co-criar, magnetizar. Eu tô tentando fugir dessas palavrinhas clichês, assim, mas é isso. Você expande toda a sua energia do seu cardíaco, conectando com a sua mente, e aí você cria um campo magnético ao redor de você, tá bom? E também emissor, né? É por isso que tem tantas magias que funcionam tão bem. A coragem é a chave principal da potência da magia. E o terceiro passo é a imaginação ativa. É quando a gente pode criar realmente, fantasiar, imaginar, criar o nosso cenário. E aí, aqui a gente aplica os sentidos, né? Os sentidos psíquicos que a gente aprendeu lá no primeiro passo, aqui no campo das ideias, tá bom? Para acessar o invisível. E eu falo para você pegar o melhor sentido para você, porque tem pessoas que não conseguem ver aquilo ali acontecendo, mas você consegue
criar isso a partir do cheiro, você consegue criar isso a partir do tato, você consegue criar isso através do paladar, usando todos os seus sentidos psíquicos aqui na sua imaginação ativa, fazendo com que as coisas aconteçam. E aí você materializa no seu núcleo, do seu centro de ideias, na sua mente, conecta com o coração e a gente envia, tá bom? Você pode acessar qualquer tempo e espaço para enviar a sua magia. Tudo está disponível, independente de lado, de portais, de realidades paralelas, portais interdimensionais, mas eu não vou me aprofundar nesse papo, porque quem me conhece sabe que às vezes eu sou muito biruleibe e nem todo mundo está preparado para essa história. Então, eu mandei para vocês um documento, um site dos anjos da Cabala, né? São os anjos do dia do seu nascimento, é um anjo do dia do seu nascimento, ele é o seu guardião pessoal, tá? Como eu gosto muito de autonomia e algumas pessoas justificam muito, eu quero dizer que tudo está disponível para a gente e principalmente o seu anjo da guarda, ele é um guardião que está com você, caso você não perceba, eu não tenho consciência, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, todos os anos da sua vida, desde o dia que você nasceu até o último dia da sua vida terrena e além, né? Porque a vida não acaba aqui. Então, agora, a gente vai fazer um preenchimento, uma conexão com o seu anjo da guarda, tá? Porque daqui, a partir de agora, a gente vai fazer a introdução dos arcanjos como os nossos guardiões, tá? Então, mais uma vez, eu peço que vocês se coloquem de forma confortável e experimentem da energia, fazendo o seu... respirando profundamente. Lívia, você poderia baixar um pouquinho o áudio, porque aí a gente não está conseguindo ouvir sua voz. O áudio fica muito alto, a gente não consegue ouvir Ah, sua tá muito voz. alto? Tá, obrigada. Deixa eu ver onde faz, espera aí. É só diminuir o volume da música. A música fica mais alta que a sua Ah, voz. tá, entendi. Tá bom, obrigada. Veja se tá bom assim. Tá bom? Tá, obrigada. Então, eu peço que vocês se coloquem de forma confortável, ainda aterradas. Criando o seu aterramento, sua conexão com o centro da Terra. Sentindo agora os seus pés no chão. Sinta as suas raízes da planta dos seus pés, conectando na terra, no chão onde você está pisando. E isso vai devagar, pouco a pouco, indo mais profundo, 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 assim como uma árvore. Sinta o seu corpo como se você fosse uma árvore. Uma espiral dourada desce do céu, entrando pelo topo da sua cabeça, indo até o seu chakra cardíaco. Uma espiral cobre, partindo da terra, entra pelos seus pés, subindo pelas suas pernas,
acessando até o seu chakra cardíaco. E lá eles se entrelaçam, a luz dourada e a luz de cobre, e expande por todo o seu campo. Sinta agora, veja, experimente do seu lado direito, o seu anjo da guarda, o seu anjo guardião, e do seu lado esquerdo também. Seus guardiões. Peça que eles ancorem a sua força e energia, te guardando, e permaneçam de sentinela 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, todos os dias. E se por acaso você se distrair, esquecer da presença dele, que ele sopre no seu ouvido, que ele está ali. Que ele seja uma conexão entre você e Deus e toda a sua egrégora espiritual, todos os seus guardiões. Que eles possam te proteger, te guardar com os seus escudos e com a sua espada, te mostrando a verdade através do espelho. E que transmute o seu padrão energético, vibracional, através da chama violeta. Que você possa experimentar da energia dele e criar cada dia mais afinidade com esse ser que te guarda e te protege. Que você possa, junto com ele, se preencher em todos as suas fendas áuricas, possa preencher cada célula do seu corpo, do seu campo energético, de todos os seus corpos, preenchendo todos os buraquinhos da sua aura que estejam desperdiçando e vazando o fluido vital. E esse é um áudio que você pode ouvir sempre que precisar. E fazer esse ancoramento sempre que precisar. Independe de tempo, espaço ou acontecimento externo. Transmutando todas as bagagens energéticas e memórias, internas ou externas, que estejam
interferindo no seu próprio ser. Agora já preenchidas, vamos retornando, tomando consciência do seu corpo, do seu guardião, dos seus guardiões, de toda a sua egrégora, que eles permaneçam com você e estejam à disposição sempre que precisar. Podem abrir seus olhos e vamos dar continuidade nos guardiões. Bom, então, aqui eu gosto de trabalhar com os anjos, né? Os anjos são a base do meu trabalho, tá? Independente da técnica, no meu método eu uso eles como ancoragem, porque os anjos são seres de alta frequência vibracional, eles também são alquimistas e você pode usar tudo que você quiser. Então aqui eu vou trazer e criar tudo que vocês quiserem, né? Como elementos de defesa, de proteção, enfim, o que vocês precisarem, tá? Então aqui eu trouxe o anjo Metatron e os três arcanjos que a gente já conhece, tá? E aqui eles vão atuar como a defesa psíquica e o nosso campo de proteção. Como eu disse, os anjos e os arcanjos eles estão disponíveis para todos. Existe uma hierarquia muito vasta de anjos, arcanjos, Elohim, serafins, enfim. Eu não vou me aprofundar nisso, porque senão daria uma outra aula, tá? E o foco aqui é trazer mais praticidade. Então, os anjos e arcanjos, embora algumas pessoas não saibam, eles estão disponíveis para a gente usar para o que a gente quiser. Ele é um canal de Deus para com a humanidade. Mas, diferente de outras egrégoras, eles não estão aqui para satisfazer o nosso ego. Eles estão aqui para elevar o nosso nível de consciência e contribuir para o bem maior. Então, por exemplo, se você quer algo de cunho muito pessoal e egoísta, provavelmente não vai rolar, porque eles estão aqui para ou querendo o mal de outra pessoa. Não vai rolar, porque qual a diferença do seu irmão para com você, né? Independente do que a pessoa tenha te feito. Então, é importante que a gente use a energia e a força deles somente para o bem, tá bom? Até por uma lei do retorno, ou... uma lei do retorno. Então, o anjo Metatron, ele é o único ser conhecido que é humano e anjo ao mesmo tempo. Ele foi Enoque, primeiro homem a ascender, que se tornou uno com o divino. Metatron é o ponto de acesso entre Deus, o resto da criação e o sumo sacerdote. Mantém a realização dos nossos planos, visões e objetivos. Alguns erroneamente referem a Metatron como seu guardião ou guia, mas ele é o guia para toda a humanidade e não para os indivíduos. Então, ele sempre faz para o bem maior. Esse aqui é o cubo de Metatron, um símbolo da geometria sagrada, tá bom? Que é muito potente, transmutador e que também está nos nossos gráficos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Arcanjo Miguel, meu queridíssimo, maravilhoso guardião, ele age no elemento de defesa e proteção, ele fortifica, protege, traz a calma, a paz, a proteção. Arcanjo Miguel representa os deuses do sol, tá? Hélios, Apolo, Ra, e representa todos os administradores e outros líderes. É provavelmente o mais conhecido dos arcanjos, o capitão dos exércitos, o líder da batalha final do bem contra o mal, o protetor da humanidade e o reflexo perfeito da luz divina. Seu nome significa aquele que é como Deus, sendo ponto de interrogação importante para nos dizer que ninguém é como o sagrado, embora sejamos um fractal dele, tá? Eu gosto de trabalhar com o Arcanjo Miguel também, além dessas questões de blindagem energética, de proteção quando eu saio na rua e tal. Ele é ótimo também para liberar questões kármicas, cortes de feitiços,
de magia, laços que te prendam a qualquer situação ou pessoa que às vezes a gente mesmo se amarra, tá? Vamos trazer autorresponsabilidade e não achar que tudo é trabalhinhos, nem tudo é trabalho, tá? De outras religiões, enfim. É isso. Ele é ótimo no elemento de defesa e proteção, ele corta e inverte todo negativo em positivo, tá? Arcanjo Rafael, ele nos dá força para a vida, mantém no processo de cura. Rafael é o principal arcanjo da cura, tá? Porque ele domina os pensamentos, a comunicação, as viagens, a velocidade. A maioria das nossas doenças é causada pelos nossos pensamentos atribulados, tá? Porque cria formas pensamentos, e aí isso tudo vai acoplando o nosso campo energético e se materializando de forma densa até virar um sintoma físico. Então, tudo é causado por pensamentos atribulados ou a sobrecarga, tá bom? E o Arcanjo Rafael, ele nos ajuda a desacelerar, descansar. Ele também é patrono da linguagem, da tradução, da escrita, da comunicação, da internet, da imprensa. Então, ele também representa o aspecto mercurial do malandro, onde podemos ser levados a crer em coisas que não são necessariamente verdade, tá? Também integra a equipe de luz dos sacerdotes da luz verde, que é uma equipe de cura que eu trabalho também junto com os anjos da alta magia, e que contribui em cirurgias espirituais, nos reinos dos médicos, e na quebra também de magias, feitiços, bruxarias e tudo mais. Ele é ótimo também para nos auxiliar nos processos judiciais, documentos, por se tratar dos documentos da comunicação, ele é ótimo para a gente usar nessas causas de justiça, tá? E Arcanjo Gabriel, ele traz a cura material, ele mantém a clarificação e a purificação no plano espiritual, no plano físico. Então, ele é um mensageiro de Deus também, que faz a conexão direta entre nós, nossos pedidos e Deus, para que traga a cura material, tá? Ele é mensageiro de Deus à humanidade. Então, ele é patrono da casa, dos animais, de estimação, dos lírios, dos sentimentos em geral e da intuição. Os equivalentes de Gabriel na mitologia incluem Ísis, Astarte, Ártemis e Diana. Ele é patrono dos médicos, dos enfermeiros, das parteiras, das babás e dos professores. E eu ia falar mais alguma coisa sobre Gabriel? Bom, se eu lembrar, eu volto aqui. Ele é ótimo para quê? Se nos faltarem camas para dormir, peça para ele. Questões para nossa casa, tudo que é para a gente ficar ali acolhido, no conforto do nosso lar, no quentinho, ainda mais com todos esses acontecimentos, usem e abusem da energia dos arcanjos e dos anjos para suprir as suas necessidades físicas, emocionais, mentais e materiais, tá? Aqui. Ficou alguma dúvida até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem fazer uma pausa? Tá cansativo? Vocês querem que tá tudo certo? Tá. Beleza, então. Como que a gente pode usar os anjos e os arcanjos de forma prática, Lívia? Olha, embora a nossa mente diga que não, que ela vai falar que não, que é muito simples, é muito bobo, é muito isso. Funciona. Então a gente vai fazer, aqui a gente vai aprender a fazer a blindagem de ambientes e pessoas. A gente pode usar para nós, pode usar para nossa casa inteira, a gente pode usar para várias pessoas, a gente pode projetar essa bolha, por exemplo. Daqui até lá, a pessoa está lá, você coloca ela numa bolha de proteção, funciona muito. Então, aqui, a gente vai usar a nossa imaginação ativa, lembra? Sentido psíquico, coragem, a intenção, né? E a imaginação ativa. Então, é bem simples. A gente vai usar Arcanjo Miguel nessa proteção. Nós vamos falar. Eu ativo agora a bolha tripla de Arcanjo Miguel. Lembra que a voz que vem do coração, você manifesta, tá? E aí você visualiza uma bolha tripla no que você quiser proteger. Parece simples, é bem simples mesmo, mas é muito eficaz.
qualquer coisa que você tenha sentindo, tipo de interferência externa, por exemplo, ou que você queira, sente uma energia mais densa dentro da sua casa, ou com você, você visualiza uma bolha, assim, ó, uma bolha crescendo, de dentro para fora. Eu ativo agora a bolha tripla de Arcanjo Miguel. Puf. Experimenta fazer isso e aí você me fala. Então, aqui você pode colocar você dentro dessa bolha, ou você pode colocar a sua casa, ou diversas pessoas, ou projetar, tá? Se ficar alguma dúvida, vai colocando no chat que eu vou te respondendo depois. Essa é a primeiro método de blindagem de ambientes e pessoas, tá? De defesa psíquica, física, emocional, enfim. Segundo método que eu gosto muito é de imaginar um Merkabah, tá? Com os arcanjos. Então, eu coloco aqui os 3 arcanjos principais. Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Miguel. Na forma, independente da posição de cada um, você se visualiza dentro dessa Merkabah com todas as pontas e cada ponta vai ter um anjo, um arcanjo, tá? Te protegendo, te guardando, te guiando, e você se vê dentro dessa ferramenta, com todos os arcanjos, seja na sua casa, o mesmo esquema, com a sua casa, com você, com as pessoas ou com várias pessoas dentro desse veículo, tá? O terceiro modo e último que a gente pode fazer, isso aqui eu adoro para sair na rua. Ah, inclusive ficar sozinha aqui, não era combinado, não. Para sair na rua, eu sempre peço aos anjos, os arcanjos, que coloquem os seus escudos de proteção. Aqui é o mesmo esquema. Eu ativo agora a Merkabah com os seus 3 arcanjos, tá? Visualiza, expande, materializa. Pronto, simples assim. E aqui a mesma coisa dos escudos. Eu ativo agora os meus escudos de proteção e de confidencialidade. Aqui você pode andar na rua que ninguém vai te ver. Isso aqui eu adoro colocar nas minhas crianças para ir para a escola, porque teve uma época que estava tendo muita briga na escola e eu coloco os escudos de proteção nos meninos. Gente, nunca teve mais uma briga. Então, até o fim, passa por invisível. E é ótimo, né? Pra gente andar na rua também. A mesma coisa. Aqui em casa, na casa, você pode colocar nas suas portas, janelas, todas as entradas de energia, ralos, telhado, enfim, o que precisar. E a mesma coisa com você. Você coloca os seus escudos assim ao seu redor. E eu ativo agora, então, os escudos de proteção de confidencialidade. E vai ser feliz. Tá? Em relação à blindagem energética com os anjos, ficou alguma dúvida? Não? Simples assim, mas não menos eficaz, tá bom, mulheres? Eu falo para vocês que não precisa de nada de tanto tchê-tchê. A vida é mais simples do que a gente pensa. Então, aqui, como uma das bases do meu trabalho é a radiestesia radiônica e eu trabalho com as mesas quânticas, a base desse curso serão os gráficos radiônicos, tá bom? Porque eles são grandes emissores de energia, eles são grandes ferramentas, assim, ancestral, saber ancestral e muito poderoso, tá? Para a gente fazer o que a gente quiser. Tem gráfico para uma infinidade de questões, de sintomas, para as questões físicas, materiais, emocionais, para conseguir emprego, para o que vocês imaginarem tem gráfico radiestésico, tá bom? Mas se atentem, porque não tem sempre um método certo de usar, um comando certo de ativar, e enfim, tem que usar com moderação, porque também o excesso da energia, ela pode danificar, né? Todo o seu sistema e da pane, tá bom? Então, em qualquer dúvida, antes da gente adentrar aqui, qualquer dúvida que você tenha, eu disponibilizei junto com o seu gráfico um biômetro, que é um círculozinho desse, um meio círculo desse aqui, que você vai achar as informações que você precisar ali.
Na parte prática eu vou ensinar direitinho, tá? Mas o que que é? A base desse trabalho é a radiestesia radiônica, psiônica e o uso do pêndulo. A radiestesia era usada antigamente para detectar água, para detectar poços de água, energia. Algumas equipes, até policiais, utilizam da radiestesia para achar pessoas perdidas. Enfim, a radiestesia é uma ciência utilizada para detectar as energias, né? Ela é utilizada desde os tempos mais antigos. Antigamente era utilizada para achar poços de água. Tudo que eu já falei. E pode ser utilizada para identificar e detectar toda qualquer energia solicitada, tá? Sendo assim, aqui ela é utilizada para identificar as energias, as causas, as frequências dos campos da pessoa atendida. Então, através do pêndulo, a gente vai fazer uma pergunta e aí o pêndulo vai direcionar onde que está, qual o mais indicado para aquele momento, tá? Essa é uma base do nosso trabalho. A radiônica. A radiônica ela é uma pseudociência que emite as frequências. Então, a radiestesia ela detecta o que é, e a radiônica ela emite, tá? Ela emite energia para harmonizar e reequilibrar situações, objetos e seres vivos. É uma interação mente-matéria para modificar qualquer coisa. Tudo começa na mente, lembra? Sendo assim, a nossa mente cria a transformação e emite através da radiônica. Muitos casos, muitos médicos usam a radiônica para pegar uma certa frequência e enviar para aquela célula. Seja de uma medicação, envia para aquela célula, seja uma virtude que às vezes precisa, porque tudo começa no plano sutil, antes de se densificar aqui na matéria, lembra? Então, ela é uma emissora, tá? E a psiônica? A psiônica, as técnicas da medicina psiônica envolvem, por um lado, bons conhecimentos e experiências no campo dos estudos ortodoxos. A psiônica é a energia que vem de dentro, conjunto. Então, a intenção contribui para a transformação em conjunto com outros fatores citados aqui anteriormente, tá? Então, a base desse trabalho é isso. E aí, como que você vai utilizar o pêndulo? Todas aqui já utilizam pêndulos? Sim. Eu vou mostrar aqui só para quem não utilizar, porque esse curso ele é para todos, então, aqui, como na imagem, você vai pegar, sei lá, os 4 dedos, você vai sentindo. Deixa sempre a ponta da corda do pêndulo aqui, ou você pode colocar no dedinho, mas sempre dentro da sua mão, tá? Para não detectar nenhuma energia de fora. E aí você mede aqui, peraí. E aí você acha o seu ponto de equilíbrio, tá? E aqui você pede, fica neutro. Ou então, pêndulo, programe para assim. E aí ele gira no sentido horário. Fique neutro, por favor. Agora corte para não. Como na imagem, vocês podem acessar o slide. Essa aula toda eu vou deixar disponível para vocês, para que vocês possam praticar em casa, tá? E eu fico lá no Instagram, no Telegram ou no Instagram à disposição para qualquer dúvida que você tenha em relação ao pêndulo. O pêndulo, ele vai servir como um emissor energético de todas as frequências, tá? Que a gente vai trabalhar nas mandalas, nos gráficos e tudo mais. Vão ter gráficos que não vai precisar pendular. Só você colocar ali a água ou o remédio e o próprio gráfico faz para você. A maioria dos gráficos que eu separei para os recursos, comida, água e remédios, eu busquei gráficos. Ai, gente, desculpa que eu só adoro e às vezes dá um apagão na minha memória, tá? Mas a maioria dos gráficos, eles não precisam pendular, você só deixa ali, você vai só pendular o tempo que precisa ficar ali, e aí você deixa lá e tal. Mas na mandala, que é para os seus corpos, vai precisar pendular, certo? Bom, vamos lá. Então, agora que a gente já sabe usar o pêndulo, essa é uma forma de emitir, tá? De emitir a energia que a gente identificou.
Pode ser também usada, Lívia, eu não tenho pêndulo, ou então eu estou num lugar que eu não levei o meu pêndulo. Ative com as mãos. Você vai... Quando eu compartilho a tela lá, vocês conseguem me ver aqui também? Não. Tá. Que bom, e eu achando que estava falando sozinha. Você pode ativar as mãos, assim como os nossos 7 chakras. Eu acredito em mais chakras, né? Mas eu vou usar o básico aqui. Assim como os nossos 7 chakras, nós também temos chakras nas mãos e nos pés. Então, eu tô sem pêndulo. O que eu faço? Intensifica. Pega os seus sentidos. Amplia. Ativa. Imaginação ativa. Eu ativo agora os meus palmos chakras e faço da minha mão um emissor energético. E aí você visualiza, se concentra, intensifica as suas mãos para que seja um emissor energético, tá bom? Para aquele gráfico, para aquela ferramenta. Embora existam gráficos que não precisam pendular, eu deixei ali disponível o biômetro com as cores para que, se vocês quiserem, além daquelas próprias energias, quiserem contribuir com frequências cromáticas, vocês podem visualizar saindo das mãos de vocês aquela frequência e aplicando a frequência daquela cor, daquela onda, daquele comprimento, tá bom? Não precisa saber o comprimento de onda e termos técnicos para você aplicar todos os benefícios da luz laranja, da luz vermelha, da luz azul e tal, tá bom? Então, a gente pode ativar dessas duas formas. Nos gráficos que precisarem, por exemplo, da mandala, você vai contribuir também como um emissor da energia os cristais ou sementes. Existem muitas pessoas que já usam as sementes como emissores energéticos para ativação de certas ferramentas em certos gráficos, tá bom? Então, aqui eu geralmente uso cristais, mas eu estou gostando bastante de usar as sementes, porque depois você coloca ali, ela transmuta e vira uma vida, né? Quer mais simbólico do que isso? Não existe. Então, aqui podem ser ativação dos gráficos. Em qualquer gráfico, os cristais, eles servem como uma ligação, os emissores das ferramentas e as frequências eletromagnéticas das mesas. E as sementes, assim como os cristais servem como ligação e emissores das ferramentas e frequências eletromagnéticas das mesas, as sementes também, elas são grandes fontes emissoras de energia. Na prática, como que eu posso utilizar isso? Você vai lá, compra os cristais que você nunca usou, você pega sementes, pode ser semente de girassol, pode ser um feijão, pode ser a semente que você quiser. Dá uma estudadinha, se você quiser, dá um Google sobre as propriedades de cada semente, porque existem... na fitoenergética, tem as propriedades que podem beneficiar para mais coisas. Por exemplo, o girassol contribui para o poder pessoal, prosperidade, tudo mais, né? Para o crescimento. Enfim, use as ferramentas que você quiser aliar isso no seu trabalho, fica bem legal também, tá? Então, na prática, para utilizar sementes e os cristais na radiestesia, o praticante pode seguir os seguintes passos. Escolha, selecione uma semente que ressoe com a intenção, com o objetivo específico, por exemplo, essa da semente de girassol. A limpeza e a consagração, né? Porque tudo impregna energia, principalmente cristal, impregna muita energia. Muita energia. Por isso que é tão importante fazer a purificação e a limpeza, tá? Então, antes de usar a sua semente ou cristal, a semente evita molhar, mas eu acho que também não dá nada se... Porque você vai plantar depois, então acho que é indiferente. Então, você pega a semente cristal, pode ser limpa energeticamente, como, por exemplo, com água, incenso, luz solar, aplicação de reiki, quem trabalha com reiki, ou então fazer a limpeza com a imaginação ativa dessas energias, tirando tudo que precisa. E consagra com a sua intenção específica, né? De cura, de paz, de amor, de transformação, de bens materiais, de purificação, enfim, o que você achar melhor. A meditação e a programação. Então, você vai segurar a semente, os cristais, meditar com a intenção desejada, visualizando a energia sendo absorvida pela semente. Gente, eu gosto de dizer assim, meditação. No começo, lá, sei lá,
ou vejo várias pessoas, tipo, falando que não tem tempo para meditar, ou que, eu não sei meditar. Meditação é nada mais, nada menos do que uma respiração consciente e presente. Você não precisa meditar e fazer horas a fio de posições búdicas. Isso não existe nem na minha vida, porque eu tenho 2 filhos, inclusive, e eu não tenho paciência para isso, sabe? Tipo assim, eu prefiro ir observando os meus divertidamente e organizando minhas caixas mentais com presença e consciência. E aí, quando às vezes escorrego, eu falo, opa, escorreguei, voltei ali, sem chicotes mais, né? Porque a gente já discutiu a vida inteira parecendo um agiota se cobrando. E aí a gente segue nessa simplicidade mesmo. Então, a meditação nada mais é do que uma respiração consciente e presente, intencionando a cura, a transformação, tá bom? E aí, uso prático, né? A semente e o cristal programada pode ser colocada no local específico, carregada com você mesma, usada em rituais ou a prática de radiestesia, ativação nas suas mesas, se você trabalha com mesa, ativação dos chakras, ou sei lá, no seu reiki, quando se você trabalha à distância, ou até presencial. E aí você vai separando as caixinhas, cada uma para cada coisa, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho das mandalas, dos gráficos da mandala. Mas vamos dar uma pausa de 5 minutinhos para a gente ir no banheiro, beber uma água ou, sei lá, podemos pausar um pouco? Tá bom, então. 5 minutos, o que vocês acham? 10 e 10 agora, 10 e 15 voltamos. Tá bom? Então tá, vou colocar uma musiquinha aqui. Baixa agora, tá bom, Paulo? Obrigada. Para abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor, deitar em seu colo. Vim de outra cidade, sou da estrada, sou rosa. Rosa no céu azul, te beijei os ombros. Você que me contou sobre os seus assombros, assombros de amor, lá do fundo do seu mar. E sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Ai, ai, ai. Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Eu faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Para abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor, deitar em seu colo. Vim de outra cidade, eu sou da estrada, sou rosa. Rosa no céu azul, te beijei os ombros. Você que me contou sobre os seus assombros, assombros de amor, de lá do fundo do seu mar. Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai, ai. Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida.
Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas eu não consegui nem me amar. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Hello, mulheres! Me avisem quando vocês estiverem aí, se puder voltar, para darmos continuidade. Beleza. Deixa eu ver. Eba, Nath, Paula. Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Paula, não. Mara, Miriane. Tá. Então, tá. Então, eu vou continuar falando sobre os gráficos, tá bom? E vou falar primeiro sobre a mandala, que é essa mandala aqui. Todos os gráficos que a gente vai falar, que são a mandala do corpo aqui, é referente a essa mandala aqui que eu criei, que eu montei, né? Aqui tem alguns gráficos radiestésicos e que a gente vai emitir para a pessoa aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e depois a gente entra na prática, tá? Para não ficar uma aula tão chata, maçante, eu vou explicar brevemente o que cada um faz e aí depois a gente parte para a prática, né? Porque eu acho que também no dia a dia, fazendo essa ativação, a gente também vai lendo ali o que precisa, o que não, tá bom? Para não ficar muito robótico. Então, vamos lá. Na mandala do corpo, nossa, peraí. Vamos lá. Na mandala do corpo, ela foi criada especialmente para a autorregulação do seu corpo físico, mental, emocional e espiritual, tá bom? Deixa eu colocar o testemunho no centro do decágono, que ele é um emissor e atrator de algumas frequências energéticas, e o que está no centro do decágono recebe toda a energia, tá? Conecte, mensure a conexão, e a partir do centro do decágono, a gente vai pendular. Isso aqui eu vou entrar na prática com vocês com mais calma, mas aqui eu já antecipo como que vai ser. A gente vai pendular a partir do centro e ver qual é o gráfico que deve ser ativado ali para aquela pessoa, tá? Não caiam na armadilha de que, tem um gráfico só, é muito pouco. É o que a pessoa precisa, tá bom? Não, às vezes a gente fica presa ali, tipo, mas é só isso, mas é o que o campo energético da pessoa pede. Não influencie o pêndulo, porque a gente pode sim influenciar o pêndulo a partir da nossa energia inconsciente de querer fazer mais, entregar mais e tudo mais. E aí a gente, às vezes, acaba até sobrecarregando o campo energético da pessoa, tá? Então, veja ali qual é o gráfico que deve ser ativado,
No biômetro, verifique a necessidade ou não da mandala permanecer ativada. E se houver a necessidade de permanecer montada a mandala, você pendula e identifica o tempo, tá bom? Que precisa ficar ali. Ou se precisa de repetição, ou quantos dias precisa com a mesma ativação, ou com outras ativações, tá bom? Então, nela, eu coloquei, a maioria dos gráficos são dos irmãos Cervantes, tá? Que são grandes radiestesistas, e os gráficos deles são incrivelmente sensacionais, maravilhosos, muito potentes. Por que não fazer um combão e otimizar processos, né? Ai, gente, eu amo isso. Então, aqui, ó, coloquei, mesmo para essas necessidades de sobrevivência. Todo esse protocolo foi pautado nas questões de sobrevivência, se a gente precisar, tá bom? Escolhi o sono restaurador, porque eu sei que, em decorrência de vários fatores ambientais que têm acontecido com pessoas, familiares, amigos, ou até que você não conheça ninguém, é impossível não sentir a energia do coletivo, né? Então, aqui, esse gráfico, ele é um dispositivo maravilhoso que está nos momentos de relaxamento e sono noturno verdadeiramente eficazes e restauradores para todo o organismo, tanto físico ou mental, tá bom? Ele não causa sonolência, não dificulta o teu despertar, porque muitas vezes também tem pessoas que falam, nossa, eu dormi demais, estou com sono. Às vezes, esse excesso de sono pode ser uma influência espiritual, pode, mas também pode ser o seu inconsciente querendo agir num elemento ou de defesa ou também de integração de consciência. Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa é muito mentalzona ali, muito racional, eu durmo muito, quando eu vejo que eu preciso dormir muito, é porque eu preciso integrar várias partes que a minha mente não deixa, porque eu tenho uma pressão, mecanicamente falando, eu tenho uma pressão mental muito ativa, tá? E graças a Deus, né? Porque diz que sai todas essas coisas aqui. Então, não dificulta o despertar, pelo contrário, o sujeito se sente revigorado e alerta e não tenta voltar a dormir. Então, você tem realmente um sono reparador, um sono restaurador, não aquele sono que você dorme pesado e parece que você não dormiu nada, né? Aqui tem o modo que você pode ativar ele de forma individual, mas aqui na mandala a gente vai colocar o cristalzinho em cima dele, tá? Nos círculos grandes, e vamos seguir o baile para ver qual que é o próximo gráfico, tanto aqui quanto na mandala. A gente vai lá, pendula, identificou, ativou, próximo. Precisa? Sim. Qual o outro? Não, encerra e dá o comando de ativação, tá certo? Então tá. O próximo gráfico, eu escolhi esse gráfico, porque eu amo esse gráfico e ele é transformador, transmutador para mim, que é o cubo de Metatron com sólidos de Platão. Inclusive, eu amo os cristais de sólido de Platão. Aqui, ó, eu tenho até eles aqui, porque eu gosto de fazer muitas ativações legais com ele, equilibrando os 5 elementos. Ai, caramba. Aqui. Ó, eles em cristalzinhos assim, ó, maravilhosos para você ativar batata. Qualquer energia dissonante com a luz, tá? Mas esse é um papo para outra coisa. Então, vamos lá. Cubo de Metatron, ele é um gráfico de geometria sagrada, né? Que é do anjo Metatron, onde a gente falou ali um pouquinho antes, junto com os arcanjos. E ele tem o objetivo de ajudar a humanidade a dar o salto quântico. Ele é para mim é como se fosse uma máquina do tempo, sabe? Tanto a nível de tempo e espaço, tanto consciência, tudo ao mesmo tempo, interligado em todo o seu campo, tá? Interdimensional. Então, ele pode ser considerado um gráfico emissor e acelerador vibracional, tá bom? Voltado para cura, para transmutação e para harmonização genética do DNA. E aqui eu gosto de falar, muitas pessoas, terapeutas falam que, será que você precisa realmente elevar essa
frequência vibracional, porque você precisa sentir realmente, você não pode invalidar as suas emoções. Mas eu acho que você concorda comigo que quanto mais você fica remoendo, a nossa mente já é programada para achar um monte de caraminhola e um monte de fuga, defesa e sobrevivência. Se a gente fica ali no estado vibracional criando muito mais disso, a gente vai criando várias camadas e camadas e camadas e camadas e camadas. E depois é fogo para tirar. Então, aqui a gente é muito mais importante ir desfazendo essas camadas de dentro para fora, num estado vibracional mais elevado. Eu não estou falando sobre positividade tóxica, eu estou falando sobre elevando o seu nível de consciência juntamente com a sua vibração, tá? E o legal desse gráfico é que ele tem os 5 elementos, né? Tetraedro, que ele é a face triangular, tá? Ai, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, o fogo, tá? Fogo, piramidezinha. Isso aqui equilibra o elemento fogo, tanto dos objetos quanto na gente. É ótimo para ser usado, sei lá, no plexo solar, para transmutar as vibrações de baixa frequência. O cubo está totalmente ligado ao elemento terra. Ele é excelente para que você possa aterrar o seu poder pessoal, ancorar o seu corpo, todos os seus corpos, tá? Até puxando mesmo, equilibrando o elemento terra, materializando. O ar, octaedro, ele é excelente para você trabalhar no ajna, tirando toda a névoa mental. Sabe que às vezes você fica mal-humorada, não consegue ver as coisas com clareza, tudo uma névoa que está ali, ó, na sua visão. Então, você ativa o octaedro, equilibrando o elemento ar e dissipando toda a névoa, tá? Água, dodecaedro. Ele está relacionado à água, então ele pode ser as emoções, né? Aqui pode ser usado para dissolver, você pode usar bem aqui na jugular, que geralmente pega os nossos complexos, que é aquele negócio que vem da porta dos fundos, aqui, ó, são aquelas vozinhas que vêm mexendo com as suas questões emocionais e tal, bibibobó. Você entra em equilíbrio com o elemento água, com as suas emoções, e ele equilibra muito bem. E aqui a energia esse mesmo. Icosaedro. Que é o universo, tá? A energia universal, o éter, o espírito, que aí você pode fortalecer a sua conexão divina com a sua egrégora e tudo mais. Então, aqui a gente ativa, nesse cubo, você pode ativar o cubo de Metatron ali no gráfico, e se você sentir, você veja o que precisa equilibrar ali, qual elemento que precisa ser equilibrado. Aí você coloca um mini cristalzinho ali também, tá bom? SOS Saúde. São circuitos oscilantes, fornecem em todas as áreas a energia que você precisa com urgência, tá? Esse daqui, geralmente, é mais para um caso, tipo, tô ali esperando um médico, mas eu posso fazer alguma coisa antes dessa consulta chegar. Então, aqui serve para família, casa, animais de estimação, pecuária, agricultura. Fácil e eficiente, tá? Útil e seguro. Pode ser usado para qualquer emergência, enquanto espera por um médico ou uma ajuda durante uma transferência para o hospital, por exemplo, ou ser atendido, enfim. Em casa, para si, para sua família, para promover a cura, um estado de espírito necessário às diversas circunstâncias da vida. Para os seus animais de estimação, grandes ou pequenos, o uso do gráfico não substitui de forma alguma o tratamento médico, é um conselho e a orientação do médico, né? Porque afinal, gente, nenhuma terapia energética substitui os tratamentos convencionais, tá bom? Embora sejam tão eficientes quanto tratem as raízes. O escudo é um outro gráfico que está lá naquela mandala, e esse gráfico, ele é maravilhoso para a gente usar o que a gente já tem disponível dentro de nós, e muitas vezes a gente não tem consciência. Então, aqui, ele serve para a gente se defender
é para defender o usuário de qualquer tentativa de subordinação psíquica ou microvibratória que possa ser obra de operadores maliciosos, porque também tem, vamos lá, né, gente? Também tem muitas pessoas que usam de manipulação para a pessoa continuar fazendo o negócio, sendo que às vezes a pessoa nem precisa mais. Ou mesmo super entusiasmados. Então, aqui você pode, pela graça, graças ao escudo, você pode se proteger de qualquer ataque à sua personalidade, tá? Por meio de manipulações externas ou do seu subconsciente. Então, ele protege todas as suas ações remotas, radiônicas, radiesistas e magnéticas, tentando qualquer tentativa de sugestão remota e enfeitiçamento. Se a pessoa fizer qualquer feitiço ou magia, ele é totalmente anulado aqui, tá bom? Ele melhora a garantia da independência psíquica e seja quem for, seja qual for o seu trabalho ou sua ocupação, seja qual for o seu conhecimento, um de outro você vai se parabenizar por tê-lo em sua posse, tá bom? Então aqui ele vai agir como elemento de defesa, tá? O regulador intestinal. Eu escolhi esse gráfico por quê? Porque todos sabemos que a qualidade da água está péssima, porque a qualidade dos alimentos, né, é cheia de agrotóxicos e tal, e também por uma questão vibracional, o nosso intestino, ele desregula. E caso você não saiba, o nosso intestino, ele é totalmente responsável pela nossa qualidade de humor. A gente ainda fica brincando, tipo, mal-humorado não faz cocô, né? Mas é porque no nosso intestino existe a microbiota, que ela é responsável por levar todos os nutrientes necessários. Então, ele traz o bom humor, ele traz, além da saúde física, saúde emocional também, e ele regula todo o nosso corpo, ele é o segundo cérebro, tá? Então, é muito importante que tenhamos o nosso intestino regulado, certo? Então, esse gráfico radiônico, ele trata todos os problemas de trânsito intestinal, trazendo de volta o ritmo natural de forma sustentável. E se precisar, usa o biômetro lá, tá? Em conjunto com esse tratamento, tá bom? Usa a tabela para os casos leves e para todos os incômodos temporários. Você consegue acessar sem dificuldade, tá bom? Vamos lá. Até os casos crônicos você pode usar, tá? Para regular as questões intestinais. E eu digo que, ainda que, eu não vou usar esse gráfico porque eu tenho um negócio que seja genético. Gente, tudo é memória dentro da célula. Então, com o olhar do observador, você pode colapsar uma onda. O que isso significa? Você pode neutralizar aquela memória celular, aquela carga energética e emocional daquela célula que esteja causando isso, trocar a polaridade e emitindo. Óbvio, é uma vez? Às vezes sim, às vezes não, às vezes precisa de repetição, às vezes precisa de algo contínuo. Mas lembre que todo gráfico radiestésico radiônico precisa de moderação também, tá bom? Não é porque é energético que é igual remédio, você não vai tomar 5 diazepam, né? Então, é isso. Revitalização dos chakras. Esse aqui, ó. Todos esses que eu estou falando são dos irmãos Cervantes, tá? Ele é um revitalizador cosmobiológico. Esse gráfico radiônico revitaliza o corpo, trazendo a energia através dos chakras, e que tem efeito de estimular suavemente da forma mais correta possível, tá bom? Ele traz o rejuvenescimento e elimina todas as tensões, fadiga, faz o fornecimento de energia, da estimulação dos diferentes chakras, tá bom? Lembra que é o nosso corpo, os chakras e várias as outras camadas dos nossos corpos sutis. Então, chakras é onde ficam no nosso corpo energético e onde também ficam os nossos órgãos etéricos, os nossos órgãos energéticos. É como se fosse um desdobramento do nosso corpo também, tá bom? Junto com os chakras e seus vórtices de energia, tá? Então, aqui, ele te traz mais vitalidade, mais energia, e ele restaura todo o equilíbrio de todo o organismo. Pouco a pouco, cada célula
tá bom? Vai irradiando. E isso daí vai, obviamente, transmutando em todos os seus outros corpos. Emocional, mental, até o seu corpo ático, búdico, tá? Transmissor sofrológico. Ele também está ali na mandala, e ele traz o reequilíbrio físico, mental, combate distúrbios psicossomáticos, tá bom? E ele transmite para a pessoa a dinâmica equilibrada necessária aos seus sentidos e ao seu organismo. Aqui, ele age como uma ajuda psicológica também, e ele trata tanto o físico quanto a psique do homem, tá bom? Ele não aborda só o sintoma, mas a causa do que está gerando esse sintoma, tá bom? A raiz. É assim que a gente vai podando os sintomas. Uma dor de cabeça nunca é só uma dor de cabeça, nunca é do agora, é do iceberg que veio. De onde que veio? O que está causando? A gente tratando a raiz do problema, a gente consegue sanar e derrubar a primeira peça, então a pessoa não consegue mais. Geralmente não tem mais, né? Então ele ajuda o corpo a se regenerar e relaxar, tá bom? Reprogramador físico também, ele atua diretamente nas células genéticas do corpo humano para cura, e esse símbolo atua também nas matrizes constituídas de um corpo humano, fazendo com que se programe a saúde perfeita a partir do ponto de origem. Então, vocês veem que eu gosto muito, 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 muito de trabalhar as raízes das coisas, tá bom? Para que as coisas não fiquem... para que não seja uma muleta, né? A nova era pede a autonomia, tá bom? É isso. Então, ele age todos os níveis físico, celular, molecular, orgânico e sistêmico. O gráfico Harmonia, queridíssimo, traz um equilíbrio físico, mental, combate distúrbios psicossomáticos e tal. Ele serve para que você equilibre seu corpo físico. Ele também, você pode usar ele em ambientes, você pode usar ele em objetos, comidas e tudo mais. Mas aqui, especificamente, estamos colocando ele na mandala dos corpos, tá? Então, ele ajuda o corpo a se regenerar e relaxar para recuperar o dinamismo equilibrado e todas as energias de funções que a gente precisa. E aqui, a nossa mandala maravilhosa, que obviamente eu printei no print screen e ela não está tão clara, mas se você imprimir ali no arquivo que eu te forneci PDF, vai ficar, obviamente, maravilhosa. Então, aqui, como que funciona? Vou te explicar por aqui, tá? Aqui, ó, você vai montar o seu campo de proteção com seus escudos de confidencialidade. Você vai se ver aqui, ó, que você esteja dentro de um círculo. Por exemplo, aqui com essa mandala, você está aqui dentro do decágono e você cria um círculo de proteção ao seu redor. E aí você faz. Ou você ativa a bolha tripla de Arcanjo Miguel para fazer esse trabalho, ou você vê a Merkabah, ou você coloca os seus escudos, mas aí você cria um campo de proteção e de confidencialidade, ou que você for da sua preferência, que você já fizer, tá bom? Deixo livre para que você possa ser feliz e usar desse gráfico da melhor forma. Mas para quem não tem uma forma fixa ou que não sabe ancorar o seu espaço de proteção, você ativa lá o que eu te ensinei nos slides anteriores, tá? Então, você faz o seu ancoramento, o seu campo de proteção, e aqui você coloca o testemunho dentro desse decágono central. Você vai colocar o testemunho. O que é o testemunho? O endereço cósmico. Tudo tem um endereço cósmico. Nome, data de nascimento. Nada além disso, tá bom? Ou uma foto da pessoa, ou... Eu gosto de usar nome e data de nascimento porque eu gosto de queimar os testemunhos depois de usado, para transmutar energeticamente, porque eu não gosto da ideia de jogar o nome da pessoa num lixo, a foto da pessoa queimada, por exemplo. Então, eu gosto de usar um nome com papel, que eu acho que para mim tudo é simbólico, sabe? Então, a gente transmuta e visualiza toda essa chama, toda aquela energia antiga se dissipando para que ela possa receber as novas, tá? Então, aqui você coloca, e aí você impulsiona. O que você vai fazer? Você vai colocar ali no meio, e aí você vai
o pêndulo serve para sim ou para não. Só que para você emitir e conectar, você dá um impulso assim, ó. Em nome da divina, você coloca aqui e aí você fala, em nome da divina presença, eu solicito ao supraconsciente a conexão de nome, data de nascimento e suas energias, 3 vezes. Aí você espera o pêndulo parar, pendula para ver a conexão aqui embaixo, no biômetro 100%, então tá bom. Aí você parte do meio e vê para onde o pêndulo vai te levar, tá bom? Você vai deixar ele paradinho assim, e aí, ele quer para lá. Então é esse gráfico? É esse gráfico? Aí ele vai girar. Ou se você quiser no biômetro sim ou não, como for da sua preferência, tá bom? Aí você coloca o cristalzinho ou sua semente e tá bom. Preciso ativar mais alguma ferramenta? Sim. Vamos lá, do meio, para ver onde que o pêndulo vai te levar, o que que a pessoa precisa. Ativa e assim sucessivamente. Não precisa, tá bom? Então, agora a gente vê, coloca as sementes nos cristais e aí a gente envia. Não precisou de mais nada? Dá uma pesquisada ali, ó, se você quiser. A pessoa precisa de alguma matriz cromática, que é alguma frequência de cor. Aí você vê qual é a cor que ela precisa e você emite ali com as suas mãos a frequência da cor verde, de cura, ou a frequência da ação, sabe? Vamos lá, deixa bem livre para que você seja criativo e criativa e possa fazer o seu melhor para a humanidade. E aí você envia através do mantra, em nome da divina presença, eu sou, eu ativo e envio todas as ferramentas e frequências eletromagnéticas para as energias de pessoa. Finaliza com a sua oração de preferência, tá? Então, testemunho aqui, e aí aqui eu deixei bem livre para você fazer perguntas extras, como, por exemplo, a pessoa precisa de alguma matriz cromática? Eu preciso repetir essa mesa? Eu preciso de alguma ativação numérica? Preciso de alguma erva extra? Porque aí, às vezes, não sei, de repente você pode trabalhar com fitoenergética, algum cristal específico, ou algum óleo essencial para contribuir, ou use sua criatividade. Aqui você pode ser feliz, sem medos e sem amarras. Agora vamos entrar no gráfico para os recursos. Em relação à mandala dos corpos, ficou alguma dúvida? Não? Tá claro? Tá. Beleza. Vamos lá. Então, aqui eu criei... Eu criei? Não, não é meu, não vou me apostar. Eu escolhi, selecionei gráficos para os seus recursos, que seja de água, de medicamento e comida, tá? Eu escolhi disponibilizar os gráficos para os recursos de forma separada para que você possa fazer o melhor uso deles. Eu ia montar numa mandala, mas daí eu achei que pudesse ser mais prático da forma com que você faz. Então, vocês podem imprimir numa folha de papel. Antes que eu esqueça, vocês podem imprimir todos os gráficos numa folha sulfite e emplastificar para que ela não perca a qualidade do gráfico. Eu peguei esses gráficos do livro. Se ele não tiver tão claro, eu imagino que esteja porque eu ampliei e ficou bom. Mas se não estiver claro para você, você me avisa que eu vou ver se eu acho alguma outra forma de disponibilizar esse gráfico para você, para que você possa imprimir com uma alta qualidade, tá bom? Então você emplastifica. Se você tiver, se você usar uma folha de papel sulfite emplastificada, você, de preferência, deixa ela ali energizando com alguns cristais para ela fazer a purificação, ou você usa um gráfico desimpregnador, que eu vou te mandar depois, tá? Deixa lá a plaquinha para desimpregnar com as energias anteriores e tudo mais. Ou você pode fazer assim, ó, essa placa aqui é de PVC. São placas que a gente imprime em gráfica, que a gente deixa ali, aluga-se e tal. Ela existe dessa forma, que é bem, parece uma sulfite, e ela é no material plástico, que não absorve energeticamente, tanto quanto papel. Ou você pode imprimir também num colante de vinil, que dá certo também, e aí você pode colar onde você quiser, tá bom? Inclusive separados para você colocar no seu ambiente e tudo mais. Então, aqui vai ser para energizar com as mesmas propriedades, nutrientes, purificar, enfim, recursos gráficos para os seus recursos. Aqui, eu comecei todos os gráficos aqui, ó, deixa eu já mostrar para vocês, calma aí. Ai, peraí.
pulei de repente, né? Todos esses gráficos aqui, ó, esse aqui é o dos corpos, e todos os gráficos aqui, eles vão ser para você do tamanho de uma sulfite, tá? Para você usar. Então, aqui sempre vai ter um gráfico, um biômetro, um gráfico, um biômetro, um gráfico, um biômetro, para que você possa utilizar da melhor forma. Esse aqui eu não vou me aprofundar, porque vocês já sabem, ele tem a mesma funcionalidade daqui. A diferença dele é que você pode colocar, de repente, um copo d'água aqui no meio e equilibrar o que você precisa com o sólido de Platão, tá? E aí essa fica energizando e você pesquisa aqui, ó, no biômetro de baixo quanto tempo ela precisa ficar e tudo mais. Se precisa enviar alguma matriz cromática, aí você coloca aqui, ou se tiver algumas telinhas de celofane, é legal para você colocar na água, no sol, lembrando que tudo que a gente for energizar e que seja de recurso, água, comida, medicamento, precisa ser um copo de vidro, tá? Sem desenho. Vai me colocar um copo de caveira ali, energizando na água, tá? É isso. Então, primeiro, o gráfico, ele é um emissor. Ele é um emissor de magnetismo vital humano, tá? É um gráfico de radiônica que pode, em 1/4 de hora, carregar um copo de água, cheio de magnetismo vital humano. Ele também pode tratar o assunto carente de vitalidade magnética através do testemunho, tá? Então, esse gráfico, ele serve para energizar a água potável e para magnetizar você e todos os membros da sua família. Você pode deixar num copo ou você pode deixar ali numa jarra, tá? Tem o tempo certinho. Aqui tem o tempo certinho, mas como as águas não estão mais a mesma coisa, eu sugiro que você pendule o tempo necessário para ele ficar energizando ali naquela água, tá? Então, por exemplo, você pode beber a água, você pode usar essa água para os momentos de estresse, de dificuldade, cansaço, para que ela regule. Você pode se banhar com essa água energizada, que vai te trazer mais magnetismo, vitalidade humana. Mas ela não pode ser aquecida, tá? Pega um copo simples, de preferência sem desenho ou detalhe, encha com água pura. Em seguida, coloque o copo no centro dos círculos que estão entre os ramos do ímã. Então, esses círculos brancos aqui, tá? E aí você coloca lá o seu copo ou a sua jarra e o tempo aqui de carregamento, tá? Para 1 litro, por exemplo, em garrafa de vidro, não em plástico, de 1 hora e 45 minutos. Beba água energizada com estômago vazio e nunca à noite, porque interfere no sono, né? Imagina você botando um monte de energia para dentro. Então, idealmente durante o dia, tá? Para que você se recarregue, para que você purifique. Mais alguma coisa? Não, só isso. Então, aqui você pode imprimir e usar. Aqui, ó, dinamização. Esse gráfico, ele serve para os remédios homeopáticos ou controle de remédio, para os quais surge a questão da data de validade, por exemplo. Pegue o que deseja reativar, como aparece, sem alterar nada em sua embalagem ou aparência, para você devolver a eficácia desse medicamento, tá bom? Então, coloca no centro dos 2 círculos brancos aqui e deixa ele ativando. Como sempre, eu indico, pendula ali. Quanto tempo eu preciso deixar, tá? E aí você deixa o tempo necessário. Precisa enviar alguma cor? Sei lá, se alguém tiver alguma outra ideia aí do que perguntar para o biômetro, você pode usar e pode compartilhar aqui, porque da mesma forma que vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês, e eu acho que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de outras perguntas que possam beneficiar esses gráficos, aceito, tá? Então, o tempo vai aparecer. Então, ele serve exatamente para os medicamentos, homeopáticos ou não, tá? Aqui você pode energizar pomada, creme de beleza, sementes, desculpa, gente, e outros recursos. Esse gráfico é muito legal. Cura de frutas frescas. O que ele faz? A gente precisa comer
Algumas pessoas, alguns estudos dizem que não, mas óbvio, a maioria das pessoas precisam dos nutrientes das frutas, e a fruta que a gente come não é mais a mesma fruta de antigamente, que não tem mais os mesmos nutrientes de antigamente, e são, né, cheios de agrotóxicos e tudo mais. Então, aqui, você não tem tempo para comer 2 quilos de fruta. Eu não como nenhuma fruta, inclusive, nem os meus filhos, enfim. Então, aqui, ele tem a vantagem essencial de substituir os frutos mencionados, que nem sempre são disponíveis e que é um ótimo recurso agora que possivelmente as coisas em algumas regiões ficarão mais escassas por um período de tempo, né? Então, aqui, para que não te falte nutriente, eu escolhi esse gráfico. Outra vantagem é para a praticidade, né? Às vezes você tem acesso à fruta, mas você não tem como comer os 2 quilos de fruta, e aí você fica sem os nutrientes necessários. Então, aqui, para otimizar a vida, eu escolhi esse gráfico. Você pode colocar esse gráfico num canto, ali, energizando a sua água, um copo de água, ou a jarra de água, se for para sua família. Coloque ali na menção onde tem os 2 quilos, tá? E aí você vai vendo quais são as frutas que você precisa colocar ali para ativar. Deixa ali. E veja também se pode contribuir com a sua. Para ir bebendo ao longo do dia. Aí você vai vendo se precisa de ativação cromática, se precisa de mais alguma ferramenta que possa contribuir, se precisa de um envio de reiki e tudo mais, tá bom? Se precisa da ativação com as próprias mãos, lembrem que vocês são um portal energético e você pode canalizar uma luz de purificação no topo da sua cabeça e ativar com as mãos ali para contribuir, se for necessário, tá? Aplicando a cromoterapia aqui, tá bom? O próximo gráfico, eu acho que é o último, são as forças universais, que também é para revitalizar o seu corpo, tá? Lembrando que aqui você pode fazer também com a comida. É que, tipo, daí deixar a comida ali, eu acho que com a água ela é mais vantajosa, tá? Mas você pode usar a purificação. Aqui as forças universais. Beba pela manhã com o estômago vazio, também carregado com as 8 forças vitais humanas, que vai te dar força, saúde, bom humor, autoconfiança. Nossa Senhora. Graças a esses 8 fatores energéticos necessários para estar em harmonia com as correntes das forças universais. Tá? Esse é um gráfico que atua diretamente nas funções vitais do ser humano. Embora geralmente prestemos atenção ao menor deslize, chega um momento em que, diante da complexidade da vida, algo sai dos trilhos. Se não é nossa memória que está falhando, é a nossa sensibilidade. Se não é nossa evolução mental, é o sistema de reparação tecidual que retarda a cicatrização de uma ferida. Se não é o crescimento de uma criança que nos preocupa, é o resfriado crônico, que está no centro do seu mal-estar. Então, esse gráfico, ele entra em ação assim que você coloca o copo d'água parado ali, tá? E aí você vê o que você precisa ativar, pode pendular, colocar o cristalzinho ali, deixar agindo. E, enfim, ou se você não tiver o cristal ali, você pode pedir para que energize com as forças que sejam necessárias, com as forças vitais que sejam necessárias, as forças universais que sejam necessárias. Tá? E aí deixa carregar, aqui diz por 30 minutos, mas eu também vou reforçar que eu prefiro que pendule para ver qual é o tempo necessário, porque aí ele pêndulo detecta energia e aí vê qual o tempo e espaço que precisa da energização. E é isso. E aí você vai bebendo ao longo do dia. Esses são os gráficos, tá? Dos recursos. E aqui eu criei um presente, mas antes eu quero falar com vocês para saber mais uma vez se ficou claro, se tem alguma dúvida, se vocês querem acrescentar alguma coisa para contribuir comigo e com as pessoas que vão assistir esse curso. Podem falar se quiser, porque escrever é chato, eu não gosto de escrever, não. Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida,
Eu vou agradecer a vocês e obrigada por fazer parte de uma grande fase que inicia na minha vida, como eu já falei. Gratidão pela energia de troca, por vocês estarem aqui. Eu estou genuinamente feliz e satisfeita por todo o carinho de quem está aqui e por quem vai ver. Eu espero mesmo que seja uma contribuição para você, tá? Que você possa utilizar da melhor forma esses gráficos, que você possa contribuir com muito mais pessoas, que você possa também gerar prosperidade na sua vida com esses gráficos. E como vocês estiveram aqui disponíveis para mim, eu quero dar um presente para vocês, tá? Assim como você é um presente para mim, que é uma das diversas leis universais, que são os anjos da alta magia que ancoram essas leis, né? Eu vou dar de presente e vou acoplar no seu campo áurico essa lei. Se você tiver de acordo, pode falar um sim para mim? Que é a lei da oração. Eu vou explicar o que é primeiro. É a lei da oração. A lei da oração é uma lei que santos mestres, seres iluminados incorporaram e manifestaram. A lei da oração basicamente afirma que quando você ora a Deus, a fonte, você recebe uma resposta. Eles estavam incorporando a verdade, o que significa que eles estavam vivendo a verdade em seus corpos. E era a verdade. Qualquer coisa que eles pedissem, a fonte se manifestava para eles. A oração é provavelmente a melhor técnica a ser utilizada se você for realizado, porque realização significa que você percebe que a oração será atendida. É aquele negócio de colocar o pé que Deus coloca o chão, sabe? Quando a gente só vai na direção do que a gente quer e fica ali na contemplação, não esperando com uma estagnação, mas fazendo nossa parte, sabendo que Deus e o Criador é a fonte divina, ou seja lá, quem você quiser, porque para mim é sempre a mesma personagem com nomes diferentes, que a fonte responde e ela responderá. Você sabe disso em seu coração, não há dúvida sobre isso. A oração também foi chamada de magia divina. Então, eu vou fazer uma meditação ativa e como se fosse um símbolo que eu vou dar de presente para que você possa ativar nesse protocolo ou nos demais protocolos que você quiser usar nos seus momentos de atendimento ou de autoatendimento ou do que você quiser, tá bom? Nas suas orações para que elas sejam fortemente atendidas. Então, todo mundo está de acordo em receber esse presente? Se sim, tudo bem. Se não, tudo bem também. Paula, sim. Nath, sim. Nara, Miriane. Tá. Então, eu vou pausar o compartilhamento da tela, tá? Que agora a gente vai fazer uma meditação ativa rapidinho e aí a gente já finaliza assim que eu sentir que a gente construiu esse símbolo e incorporamos eles. Só um minutinho. Então, uma musiquinha, porque eu sou das músicas. Baixinho dessa vez também. E a gente vai... Está bom o som? Peraí, deixa eu voltar para a tela. Tá muito alto? Tá bom. Dá para ouvir? Tá.
Então, agora se coloque numa posição confortável, novamente. Faça o seu aterramento com o centro da Terra, no seu espaço mágico. Visualize um sol dourado no topo da sua cabeça. Dentro desse sol dourado, a gente coloca todas as virtudes de sabedoria, de integração desse aprendizado de hoje, o dinamismo para praticidade, para que seja mais prático, mais leve, que vocês possam adaptar na vida de vocês, com todos os recursos que vocês têm. Para que seja muita contribuição para cada dia, muito mais pessoas. Expandindo a energia da paz, da cura, da transformação, da lei divina, da lei da graça divina, da alegria, do bem-estar, da resiliência, da nossa força espiritual que possa nos amparar em tempos difíceis. A clareza para que a gente possa enxergar que, embora haja tempos difíceis, o amor prevalece, que a cura restaura, que a gente possa ser uma torus energética de muito amor, de muita paz, de muita compaixão. E a gente banha todo o nosso corpo com esse sol dourado, com todas essas virtudes, preenchendo cada célula, cada chakra, cada centro energético. Cada molécula expandindo para o mundo. Eu peço agora aos meus 3 anjos da alta magia, a minha divindade, a minha consciência universal, que manifestem o símbolo perfeito, apropriado para a lei da oração e incorporem no campo áurico das pessoas que estão recebendo esse presente, desse curso. E vamos aguardar 5 a 10 minutos. Sintam, visualizem como que é o seu símbolo sagrado, da sua lei da oração.
Os símbolos perfeitos das leis, da lei da oração, agora estão incorporados dentro de nós. A lei será ativada recitando as fórmulas. Eu estou agora invocando a lei universal da oração, ou eu estou agora ativando o símbolo perfeito para a lei universal da oração. Agora vamos empregar essas duas fórmulas para invocar e ativar as leis selecionadas dentre as seguintes. Eu estou agora invocando e ativando a lei da oração. Experimente essa ativação por alguns minutos. Relaxe e apenas experiencie o que você precisa. Agora que nós já ativamos as leis, quero deixar claro que vocês podem usar essa ativação no momento que vocês bem entenderem e preferirem. Vamos tomando consciência do nosso corpo, do ambiente que a gente está, retornando para aqui para o agora. Peço aos anjos que desmontem os círculos mágicos, que integrem as consciências divinas, além do físico, além da matéria e além do racional. Peço aos anjos guardiões de cada um que permaneçam com suas devidas auras. Que a gente possa fazer melhor. Então, esse foi o curso SOS Energético. Gratidão por estarem aqui mais uma vez. Vocês são grande contribuição para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à ativação das mandalas, a ativação da mandala, o uso dos gráficos, vocês me avisem, tá? A gente vai se compartilhando, mas não cabe mais. Vou enviar lá no nosso grupo do Telegram o PDF dos slides, tá bom? Para que vocês fiquem com ele e dos gráficos também, para que vocês possam fazer a impressão. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Gratidão pelo seu serviço. Eu que sou grata por vocês estarem aqui, mesmo. Espero que vocês façam um bom uso disso. E de tudo que mais é possível. E independente do que a gente trabalhe, muitas vezes a gente se amarra, né, às normas, às formas, e a gente acaba se limitando, determinando tudo que a gente precisa fazer daquele jeito que precisa fazer, e a gente acaba limitando tudo que a gente tem. Então, eu gosto muito da liberdade de ser quem a gente é, sabe? Para que a gente possa criar e usar da nossa própria magia. Que a gente possa, assim, contribuir cada vez mais umas com as outras. Obrigada, viu? Sou grata
Obrigada de nada, sou grata. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Eu vou continuar aqui com a Nath, porque eu vou gravar esse curso, toda a nossa gravação, tá? Para subir lá na plataforma, e daí eu disponibilizo também para vocês o vídeo. Então, tenham um lindo dia. Ah! Não. Só para encerrar o nosso campo, eu tirei uma cartinha aqui, ó. Alma. Nada, tudo sincrônico, né? A alma é uma parte muito velha da gente, tão antiga que às vezes a gente até esquece que tem. A alma existe para nos ajudar a lembrar de coisas que a gente esqueceu. Se a gente ouvisse mais, ia acordar e ficar sabido que nem ela. Busque a memória e a sabedoria intuitiva da sua alma. Um beijo. Fiquem com Deus. Vou pausar, tá?